que estão participando, todo mundo que consegue me ouvir, ou todo mundo que entrou também na web session para acompanhar aí mais uma painel de discussão agora com o pessoal da Tegma, quem já deixo aqui o meu pedido de agradecimento ao Marcos, recém-possado CEO, a Ramon, também CFO, ao time de RI, o Ian, que fez ser possível aqui essa nossa reunião. Marcos, acho que a ideia aqui, assim como vocês já discutiram bastante no conference call de resultados, acho que na semana passada ou retrasada do quarto trimestre, a ideia também é pegar uma atualização sobre aí os principais impactos do coronavírus na operação de vocês. Eu tenho uma lista de perguntas aqui, mas acho que a grande preocupação é entender um pouquinho o comportamento de cadeia automotiva, né? Acaba que grande parte do negócio de vocês está atrelado aí à operação de montadoras, e a gente tem acompanhado que boa parte da produção nacional está paralisada em função aí do combate ao vírus. Enfim, se quiser fazer uma introdução com esses tópicos e também passar um pouco o que vocês têm feito, acho que seria legal, e depois a gente entra numa dinâmica de Q&A. E só para avisar, pessoal que está ouvindo, por favor, deixar o telefone no mudo, né? Telefone não, no caso, o computador ou o celular no mudo. Depois a gente abre aqui para perguntas. Fazer pergunta é bem simples, só tirar o telefone do mudo, telefone ou computador do mudo e perguntar. Ou também, se tiver algum problema com o áudio, o pessoal pode mandar a pergunta via chat, que a gente encaminha aqui para a companhia sem problema nenhum. Tá bom? Marcos, obrigado aí pela presença. Com você a palavra. Obrigado, Lucas. Bom, primeiramente, bom dia para todos aí, né? Assim, eu tenho comentado muito, viu, Lucas, com todas as... A gente tem feito várias conversas como essas, né? Que nesse momento que a gente fica muito no olho do furacão, né? Acho que é importante sempre fazer essas reflexões com quem tem um olhar externo, justamente para a gente ir ajustando aqui os nossos passos, né? Então, primeiramente, também agradeço muito a oportunidade de estar conversando com vocês. Tenho certeza que as perguntas e essa dinâmica ela é muito importante para todos nós, tá? Como você bem colocou, eu assumi aí, né, a presidência da Tegma agora em março, mas eu queria só contar um pouquinho, só a minha retrospectiva, né? Então, eu comecei na Tegma ano passado, em junho, né, liderando a diretoria de logística integrada. O objetivo principal era justamente dar um norte para essa divisão, que a gente acredita que tem um grande potencial, mas tem muita coisa para ser feita. Já fizemos uma boa parte, e a principal dela é justamente uma estratégia de crescimento e de consolidação. Então, esse foi como eu entrei na Tegma. Eu tenho 50 anos, 25 anos em logística, em diferentes segmentos, em diferentes situações, né? Então, acho que tem bastante coisa de logística aí para somar, do ponto de vista operacional, mas principalmente o meu objetivo na Tegma, especialmente com esse novo chapéu aqui, nessa nova posição, é a gente levar a Tegma para um outro patamar, aí, com um olhar mais estratégico, em diversificação, muito necessário nessa hora, e vocês vão ver ao longo das perguntas que a logística integrada tem sido aí um grande amparo nesse momento, né? E também a Tegap, que é algo que a gente ainda está ali tratando, ainda uma coisa... ele já é relevante, mas eu enxergo isso um grande potencial, ou seja, passar a colocar a Tegma num posicionamento mais estruturado do ponto de vista de dividir um pouquinho, não dividir, mas assim, você equilibrar um pouco melhor as receitas, né? Evidente que cada business desse tem um retorno diferente, tem uma margem de retorno diferente, mas é o mix que é o importante. Essa decisão foi muito oportuna há quase um ano atrás, porque hoje a gente está colhendo frutos aí já um pouco dessa diversificação, especialmente nesse momento com a DLI. Tá? Então, isso foi um pouco a minha chegada, né? Então, em março agora a gente fez a transição. Eu já vinha conversando com o Genaro, né, já para conhecer, entender um pouco melhor a dinâmica, né? Mas assim, a gente tem uma vantagem, né? A Tegma, por ter 50 anos de operação, algumas preocupações eu já não preciso ter, né? Então, a operação funciona muito bem, o nosso nível de serviço é muito bom, as estruturas são muito boas, né? Então, eu estou aí investindo meu tempo junto com os demais diretores aí, com esse foco. Vocês acho que perceberam também que o Ramon agora, né, além de ser CFO, ele também é o nosso responsável de RI, né? Então, o Ian está reportando diretamente para o Ramon, até que realmente eu fique muito mais focado no nível estratégico, as relações institucionais, né, e principalmente na relação com os clientes, que é um pouco aí o meu principal, vamos dizer assim, competência é estabelecer relacionamentos comerciais de longo prazo
e acho que é o que a gente precisa. Tá? Então, eu não sei, Lucas, se eu já falo um pouquinho do cenário aí, falando um pouquinho das divisões, ou se a gente vai via as perguntas, o que você acha melhor? Acho que pode começar, Marcos, assim, falando um pouquinho do cenário, até porque acho que as perguntas vão cair inerentemente nesse tipo de conversa, né? Então, assim, já, né, do meu lado, o que eu queria compreender, claro que a gente vai discutir, né, o pós-crise ou o andamento do segundo semestre, mas primeiro reconhecer o terreno, né? Então, o que é o gramado hoje, no sentido, então, de logística automotiva, quantos por cento que está a paralisação, está saindo cegonha dos pátios, que nível de operação que você está rodando hoje, só para a gente sentir aí que é o tamanho do impacto, né? Bom, eu diria que são dois campos de futebol diferentes aí, né? Tem o da DLI e tem o da DLV, ou seja, eu falo muito DLI e DLV, mas essa é a logística integrada e a parte de veículos, divisão de veículos, né? São dois gramados muito diferentes. Como eu falei nesse ponto, até nesse momento está sendo muito bom que sejam diferentes. O gramado da logística integrada é um gramado que ele está assim, sem neblina, sabe? Ou tem pouca neblina. E aí o porquê disso, né? Como na logística integrada nós atuamos em diferentes segmentos, né? E especialmente dois segmentos que nós atuamos, que é o de cuidados pessoais, né, healthcare, e o e-commerce relacionado especialmente a alimentos e bebidas, essas duas operações estão assim batendo recordes de produção. Para vocês terem uma ideia, tem um grande cliente nosso que trabalhamos na cadeia do e-commerce e o volume está sendo um volume igual ou superior a Black Friday. Só que Black Friday é uma semana ali, né? Geralmente é uma semana, você tem aquele pico e depois você tem ali uma inércia de uma semana. Fazendo um volume de Black Friday todos os dias, já tem um mês. Isso muito a ver com a mudança de comportamento nosso aqui. Nós estamos mais em casa, alguns itens nós estamos consumindo mais do que antes e também então, assim, esse foi um segmento que a gente está, inclusive, colocamos pessoas adicionais. Tivemos que contratar novas pessoas, né, para abastecer e para suprir essa produtividade. Né. O outro segmento da parte de cuidados pessoais, que também é um outro segmento muito importante na logística integrada, é outro que bateu recorde de produção em março. Né. Também estamos colocando pessoas adicionais. Né. E aí, só fazendo um parênteses, né, quando a gente fala em colocar pessoas adicionais no momento que a gente está deixando as pessoas em casa, imagina que tem todo um cuidado aí, todo um plano, né, muito bem estruturado aí com o serviço médico, com os clientes, transporte, enfim, tem toda uma logística aí de saúde, vamos dizer assim, atrás dessa logística operacional. Né? Então, assim, esses dois segmentos, tanto que o nosso TRI deve fechar aí até acima do nosso orçado. Então, assim, na logística integrada, eu vejo que nós estamos aproveitando bem o momento, aproveitando no sentido positivo, claro, né? A gente não está sendo oportunista, mas assim, estamos atendendo a necessidade dos nossos clientes. E até, Lucas, estamos buscando aí aumento de capacidade em uma determinada operação. Tá? Realmente, acho que isso, claro que o coronavírus está sendo um caos, uma tragédia, mas para a logística integrada, acho que está sendo aí um alavancador aí, e a gente, certamente, nós vamos sair dessa crise com a DLI já num outro posicionamento. Tá? Então, acho que o campo da DLI está bacana, acho que eu comentei no início, né, que nós já desenhamos a estratégia de crescimento, e aí nós saímos de 3 segmentos para 6 segmentos. Então, tem 3 novos segmentos aí que a gente deve caminhar. Ainda é confidencial porque é estratégico, né? A gente está avaliando concorrência, está avaliando o mercado, a gente quer escolher segmentos onde a gente consiga ali navegar na velha estratégia do Oceano Azul, né? Ou pelo menos sair à frente, né? Então, enquanto a gente não tiver 100% para entrar no ringue, a gente quer segurar um pouquinho esses novos 3 segmentos, mas são segmentos que vai diversificar mais ainda a logística integrada e que traz mais segurança para a gente, já que um segmento pode cair, o outro subir, independente do coronavírus, né? Na vida normal, os segmentos têm essas oscilações, então a ideia é diversificação, ou seja, crescer de maneira diversificada. Tá? Então, sobre DLI, isso aí. DLV. Bom, DLV, aí já é um campo aquele de futebol que a neblina está pesada, né? E o que quer dizer essa neblina pesada? Né? Você
você fala com os seus principais clientes, né? E aí nós estamos falando das montadoras, né? A cada dia tem uma nova notícia, né? Ontem mesmo a gente recebeu aí uma notícia já estão falando em junho, né? Final de maio, começo de junho. Então, a cada semana esses prazos têm aumentado em média de 10 a 15 dias por semana. Então, a primeira vez que a gente começou a monitorar, Lucas, a gente olha isso por montadora, tá? A gente tem um monitoramento aí, tem uma área de inteligência de mercado e a gente fica acompanhando isso, falando com os clientes, mas também de olho aí nas publicações oficiais, né? Então, são comunicações que vocês também devem estar acompanhando aí naturalmente. O que espanta é essa mudança de cenário a cada semana. Eu lembro que quando a gente conversou, nós estávamos falando de 19, entre uma montadora e outra, estava falando de 19 dias de parada de produção, 19. Nós estamos falando agora de uma média de 60 dias, depois de 15 dias. Então, realmente aí tem um fenômeno aí que a gente só tem que acompanhar, não tem como adivinhar, sabe? Então, ou seja, fazer qualquer tipo de projeção de retorno de produção, eu acho que seria assim, ter um grau de incerteza muito grande. Né? Depois eu vou falar como é que a gente vai tratar isso, tá? Então, tem um grau de incerteza no retorno da produção. Outro grau de incerteza é o seguinte: voltei a produzir, muito bem, só que a concessionária está fechada, porque em determinada cidade, em determinado estado, você tem lá a quarentena instalada e a loja, por não ser um carro, por não ser um item, né, um essencial, classificado como essencial, a loja está fechada. Então não adianta eu produzir, transporte precisa do ponto A e do ponto B, senão não tem transporte. Né? Então não adianta o ponto A voltar a produzir se o ponto B está fechado. Então tem mais esse desafio do ponto de vista de incerteza. A gente também sabe que isso deve voltar de maneiras diferentes, ou seja, talvez em uma cidade, um estado, isso volte mais ou menos. Como a gente trabalha com abrangência nacional, isso também é bom. A gente não fica concentrado, por exemplo, no estado de São Paulo, a gente atua em outros estados e a gente está percebendo que o movimento do governo, que também é uma outra incerteza, mas é que deve sim liberar aí de maneira diferente em cada estado e a gente quer aproveitar o máximo possível isso. Ou seja, a gente tem que ter essa flexibilidade, ou seja, eu volto a operar onde eu precisar voltar a operar. Tá? Então essa é uma outra incerteza, mas que a gente está acompanhando de perto. E a terceira, que essa acho que é a mais assim, é a mais difícil, porque as outras você vai ter uma data. Então, se eu voltei a produzir, eu sei que depois de 3, 4 dias eu estou transportando. Liberou a abertura das lojas. Eu sei que no dia seguinte eu estou com um pico de transporte para fazer. Né? Aí vem a terceira dúvida, que é o seguinte: como vai ser o comportamento do consumidor? Eu acho que aí é que vem o grande desafio nosso, né? De vocês que estão analisando o mercado, nós que estamos aqui dentro de casa, né? Porque imagina o seguinte, né? Esse processo, essa crise, a depender do prazo que ela durar, a gente naturalmente vai ter um impacto econômico e na sequência social. Né? Existem vários esforços das empresas, depois eu vou falar um pouquinho dos nossos esforços, mas de todas as empresas e do governo de tentar aí, né, a manutenção dos empregos. Acho que esse esforço ele tem que ser feito mesmo e nós temos uma boa contribuição para dar em relação a isso. Né? Mas, naturalmente, depois dessa pós-crise, vai ter ali uma escolha a ser feita. Né? Eu vou comprar um carro ou eu vou pagar o hospital, eventualmente, ou eu vou pagar isso ou vou pagar aquilo. Né? Então, pode ter aí uma mudança de comportamento que leve uma curva de retomada do consumo que a gente não consegue saber se essa curva é mais ou menos acentuada. E aí, eu vou falar em sinais, tem 2 sinais positivos, tá? Que a gente acredita, mas são sinais, não são evidências naturalmente ainda, né? Mas, por exemplo, se você olhar o mercado ano passado, o mercado de venda direta, né, ou seja, para pessoa jurídica, né, locadoras, hotel, aplicativos, etc., foi o mercado que mais cresceu 14%, né, o ano passado. E o de pessoa física, ele cresceu 3%. Ou seja, o mercado de PJ ele tem sido muito significativo. E a gente acredita, pessoal, que essa recuperação para esta linha de venda, ela possa ter uma recuperação mais rápida. Por que a gente acredita nisso? As locadoras, e aí só tem um parênteses, as montadoras, deixa eu só abrir esse parênteses que acho que é importante para fechar o raciocínio. O custo fixo das montadoras é altíssimo. Né? Os caras são heavy asset, né? Então, assim, eles vão ser muito pressionados para começar a voltar a vender.
natural, né? É natural. Então, o que vai acontecer? A gente tem ouvido já aí, vai ter muita campanha de venda, muita campanha publicitária, muita coisa de marketing para tentar aumentar esse incentivo de comprar carro. Eu, por exemplo, sou um consumidor que vou aguardar essas expectativas, né? Então, a gente acredita que quando você tiver essas oportunidades comerciais, que especialmente as locadoras ou frotistas, grandes frotistas, vão aproveitar disso. Então, a gente acha que isso pode ser alguma coisa que incline um pouquinho ali a curva da retomada, né? O outro lado, como a gente comentou dos desempregos, uma solução imediata para qualquer desempregado pós-crise chama-se motorista de aplicativo, que é uma outra também demanda que tem crescendo e deve crescer muito mais nesse pós-crise. Então, são sinais, assim, para a gente não ficar aqui com a sensação de que tudo é o fim do mundo, né? A gente acredita que essa retomada, é evidente que ela não vai ser a 75 graus, mas ela vai ter aí um ângulo que pode ser melhor ou não em função da reação da pessoa jurídica. E um outro ponto também vai ser alguns incentivos do governo, né? Por exemplo, o IPI, né? Linhas de crédito para financiamento desses carros zeros, né? As locadoras podem também aproveitar e vender usado e comprar novos com essa melhor, vamos dizer assim, campanha comercial, o que tudo isso gera demanda para a gente, tanto no zero quanto no usado de alguma forma também, para as locadoras também, né? Então, assim, acho que pegando nessas três incertezas, né, como pano de fundo aí para as perguntas, acho que então é isso, tá? Então, produção a gente está acompanhando, a entrega na loja a gente também está acompanhando e deve acontecer de maneira diversificada. E aí o comportamento do consumidor é que a gente vai ter que acompanhar um pouco mais de perto, mas tem sinais aí positivos que a gente está acompanhando de perto, né? A Tegma, para encerrar essa parte aqui, a gente tem uma grande vantagem, viu, Lucas e demais ouvintes, e nós temos a musculatura de uma empresa grande, nós somos uma empresa grande, né? O maior operador individualmente no Brasil, né? O maior operador, é uma empresa que tem uma musculatura operacional muito boa, muito forte, mas nós temos uma flexibilidade de empresa pequena. Ou seja, eu consigo, a minha relação de custo variável com a minha receita, ela é muito acima da média do mercado, quando você pega outros segmentos. Então, eu caio a receita, mas eu também caio muito o meu custo, né, em função do custo variável. E aí, o que resta para mim aqui, para os meus executivos, para todos nós aqui, é uma lição de casa de cuidar do custo fixo e das despesas. E aí, acho que durante as perguntas a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso. O Ramon está liderando um plano de ação aí muito detalhado sobre o que a gente chamou aqui de sentar no caixa. Perfeito, Marcos. Obrigado pela introdução. Antes de eu passar para a Q&A aqui para o pessoal e também para passar para a minha própria lista aqui de perguntas, só um ponto que eu acho bem importante do que você comentou e que eu acho que está sendo bem explorado aí pelos especialistas em indústria automotiva, vai ficar claro que esse ratio aí de venda direta, que, né, até os últimos dados recentes de Anfávia aí de 40%, 41%, só vai aumentar, né? Então, a venda para varejo aí bastante afetada tanto por desemprego como queda de renda média, né? E aí, eu acho que é um ponto legal para você, antes da gente explorar para o Q&A, é você comentar que, de certa forma, a entrega do veículo, tanto para concessionário quanto para locadora, para você depende, né? Você atende os dois mercados no sentido de distribuição do veículo zero, né? Claro que existe aquela opcionalidade, que é a transferência do mercado, por exemplo, da venda dos seminovos, do mercado de emplacados, né? Que é uma, digamos, uma opção aí para a Tegma de crescimento no futuro, mas na própria logística automotiva, a entrega dos zeros para a venda direta para vocês não muda a operação, né? Então, dá para alinhar isso e deixar isso claro. Acho que seria legal você comentar isso para a gente aqui também, se puder. Assim, até uma coisa que eu esqueci de comentar da primeira parte, que você tinha me pedido para falar, eu acabei esquecendo, tá? Vou complementar agora. O nosso nível operacional hoje, bom, acho que na logística integrada a gente está praticamente full, tá? Só tem um cliente nosso que aí sim ele fez uma paralisação da fábrica durante 20 dias, né? Nesse cliente a gente também já implementou lá a suspensão de contrato, enfim, mas é um caso pontual, né? Mas eu diria que está full a operação da DLI, tá? Em relação à DLV, a gente deve estar hoje alguma coisa de 20,
20% a 25%, porque ainda resta ainda alguns saldos, resta algumas movimentações. Tem um fenômeno que a gente está vendo agora, não sei se a gente já tinha visto isso antes, eu nunca tinha visto, né? As locadoras, eles têm as lojas, né? Muitas lojas dentro de aeroportos ou próximas aos aeroportos que tem ali um aluguel caríssimo, né? E aí é natural que eles dimensionam as áreas para 30% do parque de veículos que eles têm. Então, se o cara tem lá 100 carros para rodar naquela praça, ele tem garagem para 30, vamos dizer assim, alguma coisa nisso aí. Até porque a meta do cara da loja é rodar no mínimo 70%, né? O mínimo que ele tem que rodar ali, né? O que está acontecendo? As lojas estão entupidas de carro, não tem onde colocar carro. Eu moro na região ali na Vila Mariana e passo na frente de algumas lojas, tem carro parado na rua, assim, entupido de carros, né? O que tem gerado também uma oportunidade para a gente, tá? De trazer esses carros. Então a gente tem esse transporte e a gente também oferece aí o estacionamento, né? Nós temos os pátios, né? Então nós acabamos também aí oferecendo esse serviço também. Então é uma forma de a gente manter uma receita, né? E, então hoje nós somos em torno de 20% a 30% ainda de operação da DLV. Em relação à pergunta que você fez agora, né, do retorno dos volumes, é que é difícil, viu, Lucas, imaginar como é que a gente está preparado para voltar de imediato, né? Vocês sabem, já vocês acompanham muito bem os nossos números, as nossas estratégias, né? Hoje, eu diria que 95%, 90% a 95% dos nossos transportes são feitos com terceiros, né? Então, eu tenho essa flexibilidade de voltar a operar e está todo mundo super ansioso para voltar a operar, né? Todo mundo perdeu a receita também, né? Então, assim, eu acho que esse retorno aí, se ele for em pico, se ele for da forma que ele for, a gente vai conseguir atender de maneira imediata. A gente não tem nenhum tipo de preocupação com isso, tá? Até porque aí um perfil, não sei se vocês já tinham percebido isso, mas assim, se você pegar as montadoras, mais ali os asiáticos, vamos dizer assim, eles têm uma tendência de estoque zero, né? Aquela coisa do just in time. Então, eles vão começar a produzir, tem lá um setup de 3, 4 dias da fábrica, começam a produzir, no dia seguinte eu já estou transportando. Não tem formar estoque. Já tem montadoras que têm um perfil de formar um estoque ali, enfim, aí depende muito de cada estratégia. Então, de novo, essa coisa que não é tudo junto, nos ajuda. Ajuda a fazer um planejamento e fazer um retorno sem estresse, entendeu? Então, a gente está bem tranquilo em relação a isso. E todas as nossas, vou chamar aqui de contenção de custos ou despesas, elas não estão atreladas à capacidade operacional e até de investimento, né? A Ramon depois acho que vai explicar um pouco para vocês. Não estão atreladas à redução de capacidade, e sim à contenção de despesas e custos administrativos que não estão relacionados diretamente às nossas operações. Perfeito, Marcos, perfeito. Deixa eu abrir aqui a primeira rodada de perguntas. Se alguém quiser fazer uma pergunta, pessoal, como eu comentei, é só tirar do mudo, né, e perguntar, ou caso tenha algum problema de comunicação, também pode fazer via chat aqui, que a gente repassa para a companhia, tá? Se alguém quiser fazer uma pergunta, por favor, fique à vontade. Bom, se o pessoal não tá com pergunta na lista aí, Marcos, vou tocar eu com os tópicos que eu tinha pensado aqui. E aí, nessa questão, né, da pensar o durante a crise, antes da gente entrar para o pós-crise, você comentou dessa, de certa forma, alternativa da Tegma de oferecer os pátios para estacionamento. E aí você comentou da diferença política de estoques entre as montadoras. Você consegue passar para a gente uma ideia de como está o nível de estoque da indústria hoje? Porque eu lembro que no final de março a gente já tinha ouvido de alguns, tantos fornecedores quanto próprias montadoras, a produção acelerando, de certa forma, para antever aí o período de crise. O estoque já acabou? Ele já está num ponto digamos, mínimo, a ponto de retomar a produção? Você tem ideia de como está o nível de estoque hoje? Assim, a gente não tem uma informação 100% de todas, mas esse é um indicador importante que a gente acompanha, Lucas. E assim, os estoques, eles naturalmente caíram. Não sei se vocês perceberam, até o dia 23 de março, o volume foi altíssimo. Seria quase recorde, março. Tá? Até dia 23, nós estávamos aí fazendo acima da média, né? Eu
não sei se eles já estavam percebendo que teriam aí algum problema à frente, aí falou, puta, vamos despachar esses carros, porque realmente foi um volume impressionante, tá? Tanto que, como eu comentei, o nosso trimestre ele vai fechar aí, claro, tivemos impactos aí de 7 dias, que já é um impacto significativo, né? Mas como a gente teve a logística integrada acima e tivemos aí até dia 23 um volume muito positivo, né? A gente deve fechar um TRI aí até que bom, né? Assim, claro, não é ótimo, como a gente gostaria, mas muito bom, tá? Então, assim, os estoques, eles abaixaram, mas porque chegou um certo momento que as lojas já fecharam, especialmente aqui em São Paulo, né? Quando você olha a produção aqui de São Paulo, a reação aqui do governador aqui de São Paulo foi rápida, né? Inclusive o prefeito de São Bernardo também, né? Que acabou até sendo ali mais contundente em algumas ações, tal, dizendo que ia lacrar a fábrica, não sei o que, tal. Ele acabou ficando muita coisa dentro das fábricas porque não consegue fazer esse escoamento, né? Esse volume que eu falo para você de 30%, 20% a 30% é justamente esse escoamento leve que está acontecendo. Algumas concessionárias ali, num agendamento, recebem. Então, por exemplo, a concessionária em tal lugar, se chegar lá o caminhão 4 horas da tarde, vai ter alguém lá para abrir o portão para descarregar. Então, por isso que a gente está mantendo alguma coisa de volume ainda, entendeu? Então, essa movimentação de locadora, alguma coisa ainda de estoque. Então, assim, o estoque não está zerado porque teve essa interrupção de transporte sem tanto planejamento, entendeu? Agora, o nível de estoque hoje em cada uma, eu não sei se o Ian tem algum número mais exato aí, Ian. Eu acho que a referência que a gente pode ter, Lucas, é o número do fechamento de março da Anfávia. Ele indicava para um estoque de 26 dias, considerando a projeção pré-Covid dos meses subsequentes. Então, obviamente que esse número vai ser muito maior, porque as vendas caíram bastante. Então, eu acho que uma referência seria essa: fechamento de março, 26 dias, sendo que 18 dias nas concessionárias, mas considerando o denominador, as vendas, o patamar de venda pré-Covid. Obrigado, Ian. Perfeito. Mas acho que os números são esses, né? Acho que em linhas gerais os números são esses, né? Você vê que ainda tem um estoque razoável, né? O que é bom, né? De um lado é bom, porque a hora que retomar, como eu falei para vocês, que toda a fábrica tem ali um setup de 4 a 5 dias, enquanto eles estão fazendo o setup, a gente já está transportando o estoque que tem nas fábricas. Porque senão teria ainda um hiato aí de 5, 6 dias para esperar o setup das fábricas. Né? Ótimo, não, ficou claro. Eu vou até emendar essa pergunta numa pergunta que a gente recebeu aqui via chat da Jéssica. Nesse nível de operação que você comentou ali de 20% a 30%, eu imagino que você esteja se referindo apenas à movimentação de veículos, ou ali também está incluído, Marcos, aquela cobrança do aluguel, né, para estacionar carro das montadoras, né? E emendando uma segunda pergunta nisso, é como que funciona essa cobrança de aluguel de parte para as locadoras? É uma cobrança esporádica, é uma taxa diária, enfim, como é que funciona só para a gente entender isso? Tá. Quando eu falo esse volume de 20% a 30%, eu estou falando de 20% a 30% porque cada dia muda muito, tá? Então, ontem, o número hoje eu já acompanho aqui, já está com uma outra... Isso é uma demanda spot, assim, sabe? Não é uma coisa regular. Estou atendendo uma linha de produção, estou atendendo pedidos, né? Então, mas quando eu falo dessa ordem de 20 a 30, estou falando de tudo, tá? Desde uma coleta numa fábrica, desde uma transferência para uma concessionária, desde de um emplacado que eu estou fazendo algum movimento, enfim, é tudo, tá? Em relação à questão do armazenamento, né, nós normalmente já temos, com a maioria dos clientes, lá um ticket para estacionamento, e aí é vagas, ó, me compra aqui 50 vagas, 100 vagas, né? Isso é um ticket que a gente já tem quase que de tabela padrão. Claro que dependendo do volume e do tempo, né, a gente tem ali... É que nem estacionamento, né? Na verdade, a gente tem uma tarifa muito parecida com isso, né? Alguns clientes já têm aí alguma coisa já, vamos dizer assim, dentro do contrato, lá tem direito a X vagas, mas isso para a locadora a gente praticamente não tem. Uma ou outra que a gente tem alguma coisa já contratada, mas está sendo a grande maioria em spot. E também, assim, pessoal, foi a Jéssica que perguntou, não é grandes volumes, estou falando para vocês apenas para vocês saberem que esse tipo de movimento também está acontecendo, né? Mas que
20%, 30% ainda é uma coisa muito baixa. Agora. Perfeito. E aí, Marcos, você comentou também, né, acho que está bem, a gente tem acompanhado isso também, né, algumas geografias, alguns estados aí recuperando a abertura de saída de quarentena diferente dos outros. Inclusive, algumas das fabricantes de componentes que a gente acompanha aqui de mercado automotivo começaram a anunciar também a abertura de fábrica, né? Então, a própria Marco Polo anunciou que voltou a produzir, a Randon também deve estar pensando nisso. Eu imagino que as montadoras localizadas fora do estado de São Paulo também poderiam passar por esse tipo de discussão, né? Você já tem sentido esse tipo de tópico dentro dos clientes de vocês, ou ainda o cenário aqui de São Paulo e Rio prevalece de ser um lockdown, como você falou, até final de maio, meio de junho, só para a gente entender essa dicotomia entre os dias, né? O que eu tenho percebido, depois o Ramon, se ele quiser complementar aí também, é o seguinte, né? Acho que está todo mundo mais ou menos fazendo como a Tegma fez, e eu vou explicar o que nós fizemos, né? E claro, eu estou falando isso porque nós ouvimos aí muitas consultorias, a Ernst Young soltou um material muito bom recentemente e tal, então nós estamos procurando montar o nosso, nós chamamos aqui de plano de crise, sustentado em alguma base de alto nível aí de qualidade, né? E aí o que nós fizemos? Nós construímos um plano dividido em 3 fases. Eu vou te explicar isso para você entender, para eu poder responder a tua pergunta, tá? Essa primeira fase foi a fase de cuidar das pessoas. Então nós ouvimos médicos, pegamos especialistas, reunião de conselho com médico participando, sabe? Então a gente realmente vamos cuidar das nossas pessoas, que afinal de contas é o nosso principal ali ativo numa empresa que presta serviço, né? Então, fizemos tudo que vocês ouviram aí de boas práticas, nós fizemos. Eu não vou nem ficar falando aqui, porque é o que vocês ouviram de boas práticas, a Tegma fez. Tá? Até, por exemplo, vacina, nós antecipamos e incluímos os familiares. Então, tivemos lá um dia lá que as famílias, a minha família, por exemplo, foi na Tegma para tomar vacina. Já tomamos há 20 dias atrás. Eu sei como foi coisa rápida. Então, fase 1, cuidar das nossas pessoas. Fase 2, cuidar do caixa. Então, aí nós olhamos despesas, custos, postergação ou cancelamento de CAPEX, né? E aí tudo isso com muito critério, não é aquela, vamos cortar custo. Não, vou dar um exemplo de um custo que nós aumentamos. Por exemplo, nós temos a questão de as nossas proteções aí contra cyber-ataque. E vocês devem ter ouvido também que quase triplicou a quantidade de ataques aí em função, a turma aproveita esse cenário para fazer isso. Esse foi um custo que eu aumentei. Então, eu aumentei nós fizemos o upgrade lá do nosso nível de proteção. Então, foi bem um trabalho de gestão de custo, gestão de despesa com bastante critério. Porque cortar custo é fácil, né? Eu passo um WhatsApp aqui para cada diretor e, é isso aí que tem que cortar. A gente não fez assim. Deu trabalho, porque nós envolvemos todos os executivos da empresa, até o nível gerencial. Então, foi um trabalho bastante profundo e, principalmente, Lucas, para envolver as pessoas. Ou seja, não é aquela coisa do top-down. Olha, pessoal, precisamos construir aqui um cenário saudável do ponto de vista de caixa para que a gente passe pela crise de maneira confortável. Depois acho que o Ramon pode falar um pouquinho para vocês o detalhe desse plano, que é o que a gente chamou aqui de cuidar do nosso caixa. E a terceira fase, eu acho que onde a gente está começando a chegar agora, é a fase da retomada, é o plano da retomada. Então, nesse plano de retomada, Lucas, é que a gente vai explorar mais essa tua pergunta. Tá? A gente vai gastar mais energia, a gente vai focar mais. Até agora, a gente preocupa com essas duas, em fase 1, fase 2, que a gente está bem estabelecido, e a gente vai começar agora a gastar energia para cuidar da nossa retomada. O que é cuidar da nossa retomada? Primeiro, se eu tenho capacidade e flexibilidade para retomar em diferentes times, como a gente já falou. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu não quero voltar ao que eu era. Será que eu não consigo voltar de uma forma diferente? Isso também é uma coisa que eu tenho ouvido bastante no mercado, tá? Não preciso voltar ao que eu era. Eventualmente eu posso voltar melhor do que eu era. Afinal de contas, a gente não pode desperdiçar uma boa crise, né? Para repensar em uma série de coisas. Então a gente está aí, e aí de novo, logística integrada, TGAP, pode ser caminhos importantes, né? Então, esse plano de retomada, Lucas, a gente está começando agora a focar nele, ter mais informações, conversar com os nossos clientes. E aí o que a gente percebe, por isso que eu te contei toda essa história para dizer o seguinte, que eles também ainda estão nessa fase de sentar em cima do caixa. Ou seja, eu vou conseguir pegar empréstimo, eu vou conseguir fluxo de caixa, eu vou conseguir pagar meus funcionários.
Eu estou discutindo com o sindicato layoff, nem todo mundo fechou layoff ainda. Vocês estão acompanhando aí, tem empresas que fecharam por um período, outras fecharam por outro período. Essas discussões sindicais, naturalmente, não são fáceis, né? Então, eles ainda estão concluindo a fase 2 para começar efetivamente a pensar na fase 3. Então, a gente também está acompanhando, né, eles, e eu acho que, sei lá, 15, 20 dias, acho que a gente já começa a ter um pouco mais de visibilidade do plano de retomada. Perfeito, Marcos, obrigado. Acho que a gente já entendeu bem aí o que é o cenário de impactos em DLV, né, logística automotiva. Eu fiquei com uma dúvida do que você comentou agora, voltando para a logística integrada, né, que realmente parece ser aí a divisão que está mais bem protegida em termos de volume, de operação, como você mesmo comentou, está quase aí rodando full capacity, e vocês têm a intenção de, inclusive, diversificar um pouco mais. Se puder comentar para a gente o que é a estratégia dessa diversificação, que caminho vocês estão procurando. A gente sabe que vocês têm um foco ali em bens de consumo pessoal, como você comentou, healthcare, tem e-commerce, tem também produtos de varejo, né? Seria alguma coisa nessa linha, enfim, só para a gente entender qual que é o foco aí da diversificação logística integrada, plano de longo prazo. Lucas, pessoal, eu vou falar para vocês qual foi o conceito da estratégia, porque isso é conceitual, não vejo nenhum problema de vocês. E vou dizer um pouquinho qual que vai ser a nossa proposição de valor, tá? Que eu acho que é isso que é importante. E como falei para vocês, eu ainda estou eu quero colocar isso, eu faria isso até na intermodal, né? Seria ali o nosso momento, mas infelizmente perdemos a oportunidade, né? E a gente quer fazer isso de uma maneira bastante estruturada e é tipo da coisa que eu quero lançar, sabe? Aquela coisa do lançamento, sabe? Não quero perder essa oportunidade, que eu acho que isso é Não, tá importante. claro. Porque é uma mudança de visão, né? Mas vamos lá, conceitualmente, o que nós fizemos? Nós primeiro pegamos tudo de bom que já tinha na logística integrada. Eu acho que não faz o menor sentido a gente não crescer aproveitando tudo que a gente já tem de bom. E tem muita coisa boa. Nós temos aí 3 cases aí super importantes de clientes muito bem posicionados no mercado. São referências no mercado, né? Empresas multinacionais, então, contratos de longo prazo. Então, quando você tem 3 cases como esse, uma das estratégias, um dos conceitos aí é você replicar isso. Então, isso eu já estou dando aqui um pouquinho. Um dos drives de crescimento pega o que eu tenho de bom, e tenho muita coisa boa, talvez até do ponto de vista de marketing, ainda não tão bem explorado. Tá? Eu acho que a gente tem uma estratégia de marketing aí importante para fazer nesses 3. Sou muito bom, o meu cliente sabe, eu sei, mas eu não sei se outros clientes sabem. Então, é isso que eu chamo de posicionamento no mercado. Tá? Uma outra coisa de posicionamento também que é conceitual que eu posso dizer para vocês muitos colegas, quando eu falo, eu estou agora aqui na Tegma, naquela empresa de transporte de veículo. Né? Então, esse é um outro reforço de posicionamento que a gente vai trabalhar. Ou seja, a Tegma é um operador logístico que tem 3 divisões. Divisão de veículos, divisão de logística integrada e TEGAP, de novo, que eu quero cada vez mais posicionar como uma divisão, já que nós temos, inclusive, ali 2 investimentos que estão rodando, e rodando muito bem até. Então, primeiro, crescer com aquilo que eu já tenho de bom. Isso é uma coisa. Quando a gente olha para os demais segmentos, o Lucas, aí foi um trabalho que a gente teve uma consultoria que nos ajudou, nós partimos aí, a princípio, com 75 segmentos. E aí, através de vários critérios, e aí critério de tamanho de mercado, nível de concorrência, ticket médio, margem, onde que, em termos de regionalização, ou seja, onde que eu estou, eu vou desenvolver um negócio lá, lá no Mato Grosso, mas eu não tenho nada lá ainda. Então, assim, esse tipo de coisa a gente foi também. Foram vários filtros, desses filtros de 75 chegamos em 11, tá? E desses 11 chegamos em 6. Então, nós temos 3, estamos acrescentando mais 3. O que significa que esses 3, que nós estamos aí nos finalmente, se não tivesse passado a crise, a gente já teria concluído esse processo, são segmentos que a gente acha que temos oportunidade, mas, claro, são segmentos que requer também aí competências que algumas nós já temos, com esses 3 cases, e outros que a gente vai ter que desenvolver. E aí, tanto do ponto de vista de pessoas, ou seja, a experiência em operação nesses segmentos,
Eu tenho uma vantagem, eu tenho uma vantagem, como eu trabalho em diferentes segmentos, aí 25 anos, eu consigo ter um olhar aí para vários segmentos, né? E tenho também aí uma carteira de pessoas que a gente consegue rapidamente posicionar nessas operações, né? Já com experiência, ou seja, aí já entra jogando. Isso é uma forma. Outra forma, natural, vocês sabem disso, dentro de uma estratégia de M&A também isso pode surgir. Né? Eventualmente eu não preciso desenvolver uma competência, eu posso comprar uma competência. Então isso também é um dos drives de crescimento, né? Oportunidade. Vai olhar. Então, assim, eu não consigo falar para vocês agora quais são esses 3 novos, mas são segmentos que nós olhamos com bastante carinho, olhando o potencial de crescimento. E como o pano de fundo foi a estratégia do Oceano Azul, conhece, né? Ou seja, a gente procurou também onde a gente poderia navegar, aí, pelo menos por um período, sem tanta agressividade comercial, né? Uma coisa interessante, né? Eu sei que o Ian, o Ramon, você me fala, o pessoal fica sempre meio assim com a operação logística integrada, especialmente a parte de armazéns, né? É que assim, o armazém, se você vende armazém como armazém, posição pallet, ele é um commodity. Sou eu, mas teve um bid que nós participamos recentemente, pessoal, eram nós mais 11. 12 empresas participando de um bid para a posição pallet. Você acha que a gente vai, imagina para ganhar um bid desse, você tem que ter um altíssimo nível de serviço? Nós estamos falando de empresas multinacionais, estou falando aqui da Tegma com uma empresinha meia boca, né? Então, vai ser uma discussão com alto nível de serviço e com baixa margem. Então, esse tipo de negócio eu não acredito, acho que aí eu acompanho vocês, também não acredito. E o transporte como frete. Me faz um frete para mim daqui até ali. Esse tipo de coisa eu não acredito. Tá? O posicionamento da logística integrada, da LI, vai ser justamente até isso eu posso falar para vocês, que até vocês me ajudam já, a nossa produção vai ser logística conectada. Esse vai ser o nosso novo nome que a gente vai lançar aí, vocês estão ouvindo aqui em primeira mão, na verdade, na Intermodal. O que quer dizer a logística conectada? Conectada tem 2 sentidos aí. Tem um sentido, primeiro, da transformação digital, que é um dos pilares aí que a gente vai fortalecer muito, né? E o outro pilar é o da excelência operacional. Então, esses 2 aí vão fortalecer o que a gente chama aqui de transformação digital, que é a diretriz estratégica aí para esse conectado no sentido da transformação digital. O outro conectado, eu acho que aí vem um negócio interessante, é o seguinte: quando você oferece para um cliente, quando você sobe o nível de conversa nos clientes, que é uma outra coisa importante, porque assim, pessoal, quando você coloca o vendedor para falar com o comprador, ele vai te cotar armazém e vai te cotar transporte. Quando você sobe o nível da conversa, você vai lá no diretor de supply chain de uma multinacional, claro que aí você tem que estar preparado, é um outro tipo de competência, como eu já falei, né? Aí o cara quer saber do estudo logístico do produto dele, desde lá da Rússia até entregar na fábrica. É isso que eu chamo de logística conectada, ou seja, eu quero fazer parte da cadeia do cliente onde eu estiver agregando valor para ele. A logística integrada, ela dá uma visão, assim, aí aqui é uma discussão um pouco de marqueteiro, mas assim, ele dá uma visão seguinte: ou eu faço tudo ou eu não faço nada. Eu não quero passar essa mensagem para o cliente. Olha, eu vou estudar toda a tua cadeia e aonde a Tegma conseguir conectar a operação, seja com ativo próprio, seja com ativo alugado ou um parceiro estratégico, a gente vai oferecer para você. E isso tem sido assim a repercussão, o feedback que eu tenho recebido desses 3 cases que eu falei para vocês, tem sido assim: puta, era isso que eu precisava ouvir. Então esse é um pouquinho, desculpa eu não poder falar para vocês os segmentos, mas deu para entender um pouquinho o embasamento e o conceito da estratégia de logística integrada. Tá? Claro, não, ficou perfeito, Marcos. Acho que a gente já conseguiu entender bem aí os impactos nos 2 diferentes segmentos. Eu acho que até para aproveitar o painel aqui, eu queria trazer o Ramon para a conversa agora, para a gente discutir também um pouco mais a parte financeira. Deixa eu só ver se tem mais alguém querendo fazer alguma pergunta. Pessoal, de novo, se alguém quiser fazer alguma pergunta, é simples, só tirar do mudo ou fazer pelo chat. Se alguém tiver alguma questão ainda na parte operacional aqui para perguntar para o pessoal da Tegma, fique à vontade, por favor. Bom, em não tendo, e aí eu queria aproveitar também, como eu falei, o Ramon. Ramon, acho que seria legal a gente pudesse passar aí as principais medidas financeiras, né? A gente viu
no próprio release do quarto trimestre, teve o postergamento aí do pagamento de dividendo. De certa forma, o próprio benefício do PIS/COFINS acaba vendo uma boa hora de você poder usar esse caixa, né? Enfim, se puder comentar com a gente as iniciativas aí de custo fixo, custo variável que vocês têm cortado, até para a gente entender aí a dinâmica de resultado da companhia aí ao longo do segundo e primeiro trimestre. Se puder comentar um pouquinho, acho que a gente agradece. Então, assim, detalhando um pouco mais o que, em linhas gerais, o Marcos já explicou, né, das iniciativas, você mencionou a questão dos dividendos. De fato, a companhia ela tem um histórico, né, de um pagamento de um payout aí da ordem, nos últimos anos aí da ordem de 60%. A gente estava preparado, já tinha, inclusive, enfim, para fazer a distribuição complementar, e alguns dias antes da entrega do resultado, a gente, vislumbrando esse cenário complicado, a gente tomou a decisão de propor ao Conselho de Administração, e encaminhamos isso para a Assembleia, que não fosse feita nenhuma distribuição complementar. Isso aí representaria alguma coisa aí entre 30 e 40 milhões de reais que estariam saindo do caixa. Agora, vale lembrar que mesmo sem essa distribuição complementar, a gente teve um payout, aí, se não me engano, da ordem de 43%, a questão das reservas, né? Então, essa foi a primeira medida. Aí a gente passou a analisar todo o nosso CAPEX de uma maneira muito criteriosa. Isso representou um corte daquilo que a gente havia previsto numa velocidade de cruzeiro da ordem de uns 60%, 50% a 60%. De novo, aí, cerca de 20, 22, 23 milhões de reais que a gente cortou. De novo, de uma maneira muito criteriosa, nada que represente para a gente perda de capacidade de operar numa retomada, nada que coloque a operação em risco. Acho que o Marcos deu bons exemplos já aí sobre questões relacionadas à TI, por exemplo, né? Mas também mais uma ajuda, mais um reforço para o caixa. Sobre a iniciativa que o Marcos descreveu, desse comitê de crise que a gente... Na verdade, é um comitê de crise ampliado, né? Porque o comitê de crise, enfim, nós envolvemos até os gerentes, como ele disse, para que todos pudessem contribuir com ideias, né? Para que a gente pudesse, então, tanto na parte de despesas como de custos, e não só de cortes, mas também de postergação, porque nossa preocupação também, nossa intenção também seria, assim como as autoridades procuram diminuir a curva, né, na verdade, dos infectados, a gente também adequar a nossa curva de desembolsos, né? Então, alguns casos em que a gente não conseguiu ter redução, a gente conseguiu ter postergação, o que ajuda bastante também a passar por esse período de crise. Então, assim, grandes números, ordem de 20 a 25 milhões de reais de diminuição só com essas iniciativas, sem contar com as postergações, né? Você vê que, somando só esses 3 pontos que eu disse, 40 de dividendos, 20 de CAPEX, mais 20 de despesas, são impactos, quando somados, assim, muito importantes, né, em relação à nossa situação de caixa. Além disso, tomamos a decisão também de intensificar esse reforço com uma nova captação. A empresa entrou nessa crise com uma dívida líquida praticamente zero, cerca aí de grandes números também, 130 milhões de caixa, 140 de dívida bruta, né? Mas mesmo assim a gente tomou a decisão, e mesmo pagando um custo elevado para isso, porque vocês sabem, o nosso custo médio de captação CDI mais 1,4 aproximadamente, a gente chegou a tomar dinheiro a quase 4%, CDI mais 4% de crédito, por isso um curto prazo, né? O curto prazo justamente por conta dessa questão do custo, né? E finalmente, essa semana, a gente está finalizando as questões relacionadas vamos dizer assim, a MP 936, né? A MP 936, lembrando, são as iniciativas ligadas à gestão de pessoas, né? Imediatamente a gente já antecipou as férias, isso independente de qualquer coisa, de todas as pessoas que a gente podia fazer isso, né?
aproveitando melhor a capacidade que a gente tinha da nossa equipe. E essa semana a gente está implementando reduções de carga, né, jornada, que tem impacto, obviamente, também na questão dos salários, né? Pode optar por 25%, 50%, 70%, né, e complemento do governo. Suspensão de contrato de trabalho, em alguns casos. Isso tanto na parte da equipe administrativa, né, como da operação também. Onde a gente tem, na verdade, em função do cenário que o Marcos descreveu, onde a gente tem uma oportunidade enorme de redução de custos para atravessar esse momento, né? Então, assim, a gente está trabalhando, o Marcos já deu aí um pouco a questão da retomada, mas a gente está trabalhando... Tudo isso passa. Eu tenho certeza que já viveu muitas dessas. Eu acho que Obrigado. Tem uma pergunta aqui, eu acho que a questão da dívida de curto prazo. A gente tem, aproveitando já que eu falei de dívida, desses 140 milhões aproximadamente que a gente tem 75 milhões que estão vencendo agora em julho e agosto. Nossa ideia é rolar os recursos, mas eu posso dizer para você que mesmo que a gente não rolasse, e considerando os cenários que a gente tem trabalhado, que são cenários bastante duros, eu acho que até piores do que a gente tem verificado. Por exemplo, né, nesse mês, o Marcos já antecipou aí que a gente está, na logística de veículos, a gente está rodando aí com 20% a 30%, como ele mencionou. Nós trabalhamos com um cenário de zero para esse mês aqui. Nós tomamos nossas decisões em cima de um cenário de zero para esse mês, de zero para o próximo mês. Então, curto prazo, 75 milhões, a gente está considerando rolar isso aqui, já estamos em entendimento com os bancos, mas mesmo que a gente tome a decisão de não fazê-lo, por uma questão ou por outra, por custo, a gente consegue atravessar, pelo menos, esse cenário bastante difícil que a gente estabeleceu. Acho que eu falei de todas as... que já passei um detalhamento das medidas que a gente tomou, né? Não sei se tem alguma outra questão. Já ficou bem claro, Ramon. Eu só queria fazer... Você acabou que já respondeu a pergunta do Guilherme Guntovich aqui sobre a questão da dívida de curto prazo. Obrigado por já ter respondido. Só 2 follow-ups no teu ponto, que realmente eu fiquei com dúvida. Essa nova dívida que você captou, se puder passar o tamanho dessa nova captação. 90. Uma segunda pergunta do próprio Guilherme Guntovich também, se o working capital vocês estão conseguindo sacar os recebíveis ou receber normalmente. E, para terceiro, minha última questão aqui do meu lado, nesse cenário que você traçou, né, de receita quase zero, a gente sempre acompanha a Tegma sempre foi uma empresa quase net cash, né, índice de alavancagem ali próximo de zero. Nesse cenário o pior cenário, você chega a bater um índice de alavancagem de o quê? De uma vez e meia? Qual que é o teu pior cenário aí em termos de projeção? Acho que são essas 3 questões aí para a gente poder fechar. Bom, sobre o working capital, sim, a gente está tendo uma liberação. Pontualmente, a gente tem algumas questões, porque a gente tem clientes pedindo algumas postergações. A gente está tendo que lidar com isso e a gente tem usado também a nossa capacidade de fazer o mesmo do lado dos fornecedores. Obviamente, não só nós, mas todo o mercado está atuando dessa forma. Então, a gente sim está tendo uma liberação de recursos agora em função da parada das operações, principalmente da logística de veículos. A gente tem um prazo de recebimento aí que varia, sei lá, de 40 a 60 dias e temos os fornecedores, nossos principais, um prazo bem menor. A outra pergunta era sobre o tamanho da dívida que a gente tomou, foram 90 milhões, grosso modo metade para 1 ano, metade para 2 anos, também não sem grande concentração. E a terceira, desculpa, working capital. O pico de alavancagem, né? Se você, de alguma forma, ver batendo em covenant, alguma coisa desse tipo. Não, em absoluto. Obviamente, a gente está falando em cima de cenários. Eu posso dizer que a gente está trabalhando com cenários no nosso principal negócio de 3 meses sem faturamento. O que, até nas discussões internas, é bastante agressivo, porque, por exemplo,
A operação de pátio, que você estava pedindo alguns detalhes aí para o Marcos, a gente continua fazendo ela. Eu não estou fazendo transferência de veículos, mas a gente está fazendo. E o Marcos até citou uma situação aí até especial, nesse caso, né, das locadoras, até demandando mais espaço. Então, nesse cenário, a gente não passa de 0,5 vezes a nossa EBITDA, a nossa alavancagem. Mas são cenários. A gente nossos covenants, enfim, são de 2,5, quer dizer, não tem nenhuma preocupação com relação a isso nesse momento. Tá ótimo. Não, ficou mais que claro. Acho que a gente já está batendo aqui quase o nosso limite do horário aqui. Acho que conseguimos entender bem aí os impactos da operação, também passar um pouquinho aí do lado corporativo que vocês têm feito. De novo, pessoal, queria agradecer tanto o Marcos, quanto o Ramon, quanto o próprio Ian também do time BRI por ter organizado. Acho que é sempre muito elucidativo, sempre muito de muita importância vocês manterem esse canal de comunicação aberto. E queria agradecer de novo a presença, desejar um bom dia, boa tarde a todos aí, uma boa quarentena. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado, viu? Obrigado, Lucas. Bom, só para finalizar aqui da minha parte, então, obrigado. Claro. Acho que, como eu falei, acho que a gente fica à disposição, nosso Ian, Ramon, eu fico à disposição aí para qualquer questionamentos futuros, né? Vamos continuar aqui, como eu digo, com a mão no pulso, para saber a cada minuto o que está acontecendo aí, tá bom? Muito obrigado pelas perguntas e vamos em frente, pessoal. Obrigadão, até mais. Obrigado. Bom dia, boa quarentena a todos. Tchau, tchau.